Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você é novo por aqui e não é inscrito, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a série de exposições no livro de Ruth, feitas pelo reverendo Daniel Basso. O vídeo já vai começar. O livro de Ruth nos conta uma história real de amor, que ilustra verdades profundas sobre como Deus age tratando os corações de cada indivíduo e movendo adiante a história da redenção. É uma pequena história de uma história maior, que se passa em um tempo de grande confusão, onde cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Ela nos conta sobre pessoas que foram buscar a solução de seus problemas longe do povo de Deus, mas só encontraram calamidade e destruição. Ainda assim, o Deus soberano que orquestra todas as coisas e que cuida de seu povo em todo tipo de situação os resgata. Exposição do livro de Ruth. O Deus que guia a história e resgata os seus para o recomeço. Livro de Ruth, logo depois do livro de Juízes, logo depois do livro de Josué, bem no início da Bíblia, capítulo 1, versículo de número 14 até o versículo de número 22. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar, pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Oremos. Deus, fala conosco por intermédio da sua palavra. Fale conosco por intermédio da exposição do texto sagrado. Que o nosso coração seja impactado por ti. Que nós sejamos transformados pelo seu evangelho, pela sua boa nova. Nós queremos lhe ouvir, precisamos lhe ouvir e suplicamos ao Senhor por meio do seu Espírito. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos e principalmente o nosso coração e permita com que sua palavra caia em solo fértil. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. O primeiro sermão de Ruth foi pregado no versículo de número 1 até o versículo de número 5, e a mensagem que nós ouvimos da parte de Deus foi que nem sempre
a estrada que parece ser a melhor nos leva a bons resultados. O tema daquele primeiro sermão foi a estrada para lugar nenhum. Nós vimos que Noemi, Elimeleque, Quilion e Malom, a família que inicia essa história, sai de Israel e vai até Moabe. Contudo, em Moabe não se encontra comida, não se encontra paz, não se encontra esperança. Pelo contrário, a morte bate na porta da família. Elimeleque morre, Malom morre, Quilion morre, deixando 3 mulheres desamparadas, 3 mulheres desesperançadas, 3 mulheres carentes da graça e da misericórdia do Senhor. No segundo sermão, nós avançamos do versículo de número 6 até o versículo de número 17, e nós vimos que as melhores bênçãos são aquelas que emergem do inverno. Inverno da alma, inverno do coração. A frieza havia tomado conta de Noemi, a israelita, que neste caso parecia-se mais com um moabita do que com, de fato, uma mulher do povo de Deus. O sofrimento gerou frieza espiritual. Mas em meio a essa frieza, nos diz o texto que Ruth se converte. Que Ruth faz uma declaração de fé e decide caminhar a vida nova com o Deus recém-apresentado a ela. Hoje nós daremos continuidade a essa história. E o tema da nossa reflexão é 3 mulheres, 2 destinos e um só Deus. 3 mulheres, 2 destinos e um só Deus. O enredo comum dessas 3 mulheres pode ser entendido como dificuldade da e dificuldade na vida. Dificuldade da vida e dificuldade na vida. Todas elas moravam em Moabe. E Moabe não é só a terra da inimizade. Nesse contexto, Moabe era a terra da fome e a terra da desolação. Todas elas eram viúvas. Mesmo as 2 moabitas de origem, Orfa e Ruth, sendo mais jovens, diz o texto que as 3 eram viúvas. Todas elas estavam desamparadas. E se olharmos ainda para o contexto histórico, uma mulher sem marido estava desamparada mais ainda. Todas elas estavam afastadas de Deus. Noemi, a israelita, que poderia muito conduzir as suas noras no caminho em que deveriam andar, não mais se lembrava de Deus e não mais era capaz de instruir as mais novas no serviço do Senhor. E por fim, todas elas partilhavam da mais absoluta falta de esperança, a mais absoluta falta de fé em relação aos seus próprios dias e em relação ao futuro. Quais foram as respostas dadas por essas mulheres a essas dificuldades na vida? A primeira resposta que nós olharemos é a resposta de Orfa. Como que Orfa, a moabita, vai responder às dificuldades da vida? Versículo de número 14 diz que Orfa chorou em voz alta. Ela, Ruth e Noemi choraram a dor da separação. E no versículo 14 nos deixa claro que Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Orfa se despediu porque usou a razão, e somente a razão, e por meio da razão, ela chegou a algumas conclusões. Em primeiro lugar, Orfa chegou à conclusão de que a coisa mais sensata a ser feita era voltar a Moabe. No versículo de número 11, Noemi disse a essas mulheres, Orfa e Ruth, Noemi disse, por que vocês vão comigo? Eu não tenho mais filho no meu ventre.
Eu não consigo mais prover marido a vocês. Eu sou velha. Ainda que eu me deitasse hoje com um homem, ainda assim, vocês esperariam 20 anos até eles serem grandes? Vocês vão se abster de continuar a vida de vocês? Não, minhas filhas, não venham comigo. Orfa olhou essa realidade e deduziu que era o certo a ser feito. Noemi era velha, não tinha mais filhos, não poderia mais gerar filhos. Então Orfa vai usar a razão e vai chegar à conclusão de que é melhor voltar para Moabe do que acompanhar esse trajeto incerto. Orfa optou, em segundo lugar, pela probabilidade de uma vida normal, ao invés de uma aventura sem saber o destino. Belém era uma terra estranha para Orfa. Em Belém havia um povo estranho, e esse povo estranho era conhecido por problemas étnicos, por problemas raciais. Orfa poderia muito bem chegar em Belém e ser apedrejada por aqueles israelitas. Ela podia muito bem chegar em Israel e ter a sua vida completamente arruinada. Ao invés de uma aventura com muitos perigos, Orfa vai optar pela possibilidade de uma vida comum. Ela vai optar por ficar em Moabe. Orfa vai escolher seus pais, seu país e seus deuses. Versículo de número 8, Noemi diz a ela, volte para a casa de sua mãe. Orfa diz, ok, eu vou voltar. No versículo de número 9, Noemi diz, talvez vocês arrumem marido. Orfa diz, ok, é isso mesmo, eu vou procurar marido. E no versículo de número 15, Noemi diz a Ruth, tua cunhada voltou ao seu povo e voltou aos seus deuses. Orfa entende que essa possibilidade ou essa probabilidade é melhor do que ir para Israel num povo estranho com Deus estranho. Orfa opta por escrever a própria história. Ao invés de seguir os passos de Noemi numa história construída por outro, ela vai decidir ser dona do próprio destino. E por fim, essa escolha meramente pautada pela razão vai ser demonstrada porque Orfa preferiu dar ouvidos aos pedidos de Noemi do que ouvir a voz do Senhor. Olhe comigo o versículo de número 8. Noemi diz para ela, volte. Versículo de número 11, Noemi diz para ela, volte. Versículo de número 12, Noemi diz para ela, volte, vão embora. Noemi disse para ela 4 vezes, vá embora. Mas se nós olharmos o versículo de número 6, havia uma outra voz também falando nesse contexto, e essa outra voz era a voz do Senhor. Versículo de número 6 diz, o Senhor se lembrou do seu povo. Irmãos, um dado aqui é extremamente importante. A fala de Deus, muitas vezes, só pode ser ouvida a partir dos atos de Deus. Deus fala por palavras, é verdade. Mas há momentos na vida que Deus fala por imagens. Deus fala pelos seus feitos. Deus fala nas suas ações. E aqui no versículo 6, Deus falou para o povo, eu estou trazendo pão de volta a Israel. Em outras palavras, Deus estava dizendo, perdoados estão todos os vossos pecados. Orfa preferiu ouvir Noemi do que ouvir a voz de Deus. Qual foi o problema de Orfa? O problema de Orfa pode ser muito bem entendido na frase do reformador João Calvino. João Calvino disse o seguinte, a mente do homem é como um depósito de idolatria e de superstição, de modo que o homem, se confiar somente na sua razão, ele abandonará a Deus e criará um ídolo segundo a sua própria mente. Foi isso que aconteceu com Orfa. Ela confiou somente na sua razão e a sua razão
criou um Deus para ela. O ídolo criado por Orfa pode ser entendido como essa pseudo-segurança de voltar para Moabe. Ou até mesmo a obediência à sua sogra. Eu vou obedecer à minha sogra. Isso pode ter sido o ídolo criado por Orfa. Nós não sabemos ao certo qual foi o ídolo ou qual foi a idolatria. Mas o que nós sabemos, que depois do versículo 14, nós temos um ensurdecedor silêncio a respeito de Orfa. Não sabemos como foi a sua vida, não sabemos como foi a sua morte, não sabemos qual foi o seu destino. A primeira resposta, então, às dificuldades é a resposta de Orfa: confiar na sua razão e rejeitar a proposta da salvação. A segunda mulher das nossas 3 mulheres da história é Ruth. E qual foi a resposta de Ruth diante das dificuldades da vida? Em primeiro lugar, Ruth manteve o seu amor no lugar certo. Ela não transitou o amor do coração para a razão. Ela não passou a amar com outra parte do corpo. Ela continua amando com os seus sentimentos. Versículo 14 nos diz que Ruth se apegou a Noemi. Ruth não se apegou à razão, não se apegou à segurança, não se apegou a si mesmo, ela se apegou à sua sogra, ela se apegou ao seu amor. E esse apego ao amor foi tamanho, esse apego ao seu amor foi tal, que ela se recusou a ouvir a própria voz da Noemi. Versículo de número 15, Noemi olha para Ruth e diz: sua cunhada voltou, volta também, volta para os teus deuses, volta para o teu povo, volta à tua vida, volta, eu não quero você contigo. E aqui a cena tem que ficar um pouco mais clara. Talvez o que nós tenhamos aqui seja Noemi velha, Ruth mais jovem, abraçada a ela, Orfa indo embora, e quando Orfa está indo embora, Noemi sacode Ruth e fala: tua cunhada está indo embora, vai também. Eu já disse a vocês, Noemi tinha mandado essas mulheres embora 4 vezes. Esta aqui é a 5ª vez que Noemi manda ela embora. Mas qual é a atitude de Ruth? O amor está no lugar certo e ela se recusa a ir embora. A atitude é extraordinária. Orfa faz a coisa sensata, Orfa faz a coisa esperada, Ruth, contudo, faz a coisa extraordinária, faz aquela coisa inesperada. E esse ato de agir de forma extraordinária transforma Ruth no modelo de fé que se lança aos braços do Senhor, que abandona a segurança e vai em busca de Deus numa terra distante, se assemelhando muito ao nosso bom e velho e conhecido Abraão. Nós não sabemos quais foram os motivos, se afeto, lealdade, idealismo, pouco importa. O que importa é que ela sacrifica a sua realidade, sacrifica o seu futuro e se apega à sua sogra idosa, sua sogra desanimada, sua sogra rancorosa e vai com ela para Israel. Aqui nós temos que ter 2 coisas claras diante de nós. Nós entendemos a escolha de Orfa, porém nós temos que imitar Ruth. Nós olhamos para o que Orfa fez e compreendemos, é mais seguro ficar em Moabe, mas a imitação deve ser a imitação de Ruth. Além dela manter o foco, o amor no lugar certo, ela mantém a fé como bússola da razão. A fé é a bússola que direciona a razão. Versículo 16, Ruth diz: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. É como se Ruth empurrasse a sogra e falar: para de me obrigar a ir embora. Aonde você for, eu vou.
Aonde você pousar, eu pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. E se você morrer, eu morro contigo. Ela termina a sua fala fazendo uma evocação do próprio Deus como testemunha, que o Senhor faça o que quiser comigo, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Na antiguidade, quando você trazia Deus para um juramento como esse, era como você dissesse que o Senhor me mate se eu não cumprir aquilo que eu estou dizendo. Pela fé, Ruth renunciou às suas raízes religiosas, sua nacionalidade, sua etnia. E ela renunciou tudo isso para seguir a Noemi, a religião de Noemi, ao Deus de Noemi e para ser parente eterna de Noemi. Toda a cena fica mais surpreendente porque Noemi havia acabado de dizer que o Senhor era contra ela. Noemi tinha acabado de dizer: Deus descarregou contra mim a sua mão. Olha o versículo de número 13. O Senhor descarregou contra mim a sua mão. Mesmo assim, Ruth diz: eu quero esse Deus. Eu quero seguir a esse Deus. Noemi, nesse ato, se coloca ao lado de reis e rainhas. Qual foi o rei que se converte? Nabucodonosor, estrangeiro da Babilônia. Qual foi a rainha que se converteu? A rainha de Sabá. Qual foi um outro rei que se converteu? O rei sem nome de Nínive. Ela se coloca junto a estrangeiros famosos. Ruth se coloca junto da ex-meretriz Raabe, do sírio Naamã, do eunuco etíope. Ao se converter e ser convertida, ela se lança nas mãos do Senhor e dá as mãos a estrangeiros famosos. Nabucodonosor, rainha de Sabá, rei de Nínive, Raabe, Naamã, o eunuco etíope e entre tantos outros estrangeiros que vieram à conversão. O tom das palavras dessa mulher são uma confissão de fé. Seu compromisso não é só um discurso vazio. Ela muda de direção. Ela vai para longe dos seus elos com o passado. Ela larga todo o seu passado para trás e vai na direção do Senhor. E note que a conversão é tamanha que ela tem um novo direcionamento vertical e um novo direcionamento horizontal. Verticalmente, ela faz um compromisso com Deus. Horizontalmente, ela faz um compromisso assumindo uma nova geografia. Vou mudar de terra. Uma nova cronologia. Vou ficar até a morte. Uma nova teologia. Esse Deus é o meu Deus. E uma nova genealogia. Eu viverei em Israel e com Israel para sempre. Todos os atos na conversão se modificam. O presente até a eternidade se muda. A jovem moabita se converte e ao se converter, ela empenha toda a sua vida se entregando nas mãos do Senhor. Qual é o perigo que nós devemos evitar? Irmãos, cuidado com o uso demasiado da razão. Por quê? Porque o crente não vive por aquilo que seus olhos veem. O crente vive por fé, e fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que eu ainda não vejo. Pela fé, os antigos creram e obtiveram testemunho. Pela fé, Ruth opta pelo Senhor. 3 coisas são importantes e enchem-nos de esperança. Onde a razão fracassar, a fé pode triunfar. Onde a razão não consegue andar, a fé é capaz de voar. E irmãos, Deus não espera que tenhamos fé sem razão, mas o que Ele espera
é que os limites da razão sejam impulsionados pela necessidade da fé. Somente pela fé eu entendo que o mundo foi criado pela palavra do Senhor. Somente pela fé compreendemos que Deus é um e ao mesmo tempo três. Somente pela fé eu entendo que a conversão, ouvindo um texto, é tão eficaz para mudar todo o meu destino, inclusive a minha eternidade. Eu rogo, irmãos, que nesta manhã nós não nos esqueçamos que o amor e a fé são comuns à conversão. E somente depois da conversão é que nós devemos chamar a razão que está lá do lado de fora e submetê-la à revelação de Deus. A razão deve ser domada pelo amor e pela fé. Qual foi a resposta de Orfa? Usou a razão e foi embora. Qual foi a resposta de Ruth? Usou a fé e o amor e se converteu. Quais são as respostas de Noemi às dificuldades da vida? Versículo 18 nos mostra as respostas de Noemi. Vendo, pois, Noemi que de todo Ruth estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram e chegaram até Belém. Em primeiro lugar, a resposta de Noemi às dificuldades da vida demonstra um certo conformismo infeliz. Ela se conforma, Orfa foi embora. Ela se conforma, bom, não adianta reclamar com essa moabita, que ela fica andando aqui do meu lado. E esse conformismo é tamanho que no versículo de número 19, nos parece que elas foram sozinhas e em silêncio até Belém. É como se Noemi dissesse, bom, se não adianta expulsar essa mulher, que ela pelo menos fique quieta do meu lado. Conformismo é uma ação que me impede, que te impede de estarmos satisfeitos com a vida. É uma acomodação da alma e uma insatisfação da vida que nos faz simplesmente ver a vida passar, passando a vida a dela reclamar. Passando a vida toda reclamando da própria vida. Em segundo lugar, a partir do versículo de número 19, nos mostra a amargura de Noemi. Como é que Noemi responde às dificuldades da vida? Em primeiro lugar, numa infelicidade enorme, num conformismo medonho. Em segundo lugar, numa amargura da alma. Versículo de número 19 diz que elas chegaram até Belém. E ao chegarem, toda a cidade se comoveu por causa delas. A cidade se comoveu, a cidade entrou em polvorosa. As mulheres começaram a gritar, é você, Noemi! É você, Noemi! Noemi, você voltou! Porém, ela dizia, não me chames, Noemi, chame-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa e feliz eu parti, cheia. Porém o Senhor me fez voltar pobre e vazia. Por que me chamam de Noemi, se o Senhor é contra mim e o Todo-Poderoso me aflige? A amargura, meus irmãos, é um sentimento de desgosto, de pesar, de aflição, de angústia, de tristeza, de ressentimento e de dor. Mais uma vez, citando o autor aos Hebreus, tenham cuidado para que nenhuma razão, nenhuma raiz de amargura brote no seu coração, porque se essa raiz de amargura brotar, você terá toda a sua vida perturbada. Você terá a vida exatamente como a vida da velha Noemi. Versículo 13, ela expõe a sua amargura, porque a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim em sua mão. A minha amargura é tamanha, porque o Senhor pesou a mão contra mim. Versículo 20, ela diz, não me chame de Noemi. Noemi significa agradável.
Não me chame de agradável, me chame de amargosa, me chamem de amargura, porque eu sou a amargura em pessoa. Não me chamem de alegre, me chamem de amarga. A amargura lançou raízes tão profundas no coração de Noemi, tão profundas, a ponto de fazer com que ela passasse a odiar a Deus. A amargura é a ira internalizada no coração. A amargura é a ira introjetada na alma. E essa amargura gerou tantos problemas, que Noemi nem se deu conta que ela acabou de convidar as suas noras a buscarem falsos deuses. Ela quebra o primeiro mandamento. A amargura nos leva a quebrar os mandamentos do Senhor. Ela diz: volte aos deuses, volte aos falsos deuses. Volte aos deuses tribais. Imagina, alguém amargurado na igreja. Chega um outro que veio da Umbanda e se converteu e está amando a igreja, está amando todas as coisas, e o amargurado diz: volte aos seus deuses, pois aqui é só amargura, aqui é só tribulação, aqui é só angústia e dor. Volte para os seus atabaques, volte para os seus deuses, pois o Deus da Bíblia não é o verdadeiro e o bondoso Deus. E essa é a terceira resposta que ela dá. Noemi estava irada, aborrecida com Deus. Versículo 21, o Senhor me trouxe de volta vazia. Eu saí daqui com filhos, agora eu voltei sem filhos e sem marido. Versículo de número 21 ainda. O Senhor me fez sofrer, o Senhor trouxe calamidade sobre mim, o Senhor me odeia e por isso eu odeio a esse Deus tanto quanto ele me odeia. Noemi considerava que a mão do Senhor estava contra ela. E ela acusava Deus com dor. Quando a gente compara Noemi com Jó, nos assustam as atitudes. Jó não pecou e não atribuiu a Deus alguma falha. Noemi acusa Deus de ser cruel e de ser maldoso. Aos olhos de Noemi, Deus havia a atacado. Deus era seu inimigo. Irmãos, uma coisa deve ser dita. Nós não temos dúvidas que Noemi entendia quem Deus era. Nós não estamos falando que ela não entendia quem Deus era. Ela creia em Deus, ela acreditava em Deus. Ela entendia até que Deus era Senhor e soberano sobre tudo. Mas a sua amargura era tanta que ela não conseguia mais ver a bondade de Deus diante dos seus olhos. E quais eram as bondades de Deus aqui na história? Em primeiro lugar, Noemi estava viva. Elimeleque morreu, Quilion e Malom morreram, mas ela estava viva. Em segundo lugar, tinha pão na casa de pão. Tinha pão em Belém. Ela sentia fome, mas em Belém o Senhor se lembrara do pacto. Em terceiro lugar, Noemi não está sozinha. Ruth não foi embora. Ruth está grudada com ela, mesmo em silêncio. Ruth está ali, como um cão pastor que acompanha o rebanho, em silêncio. Ela está ali. Em quarto lugar, Noemi voltava para o seu povo, voltava para a sua família, voltava para o seu país. Se você perguntar para qualquer estrangeiro, para qualquer amigo seu, parente, vizinho que mora fora, e perguntar para ele qual é o maior sonho, ele vai dizer: o meu maior sonho é voltar para o meu país. Se meu país melhorar, eu volto, eu largo tudo e vou morar aí. E qual era o maior motivo da alegria? Elas estão voltando para Deus. Noemi está voltando para o Senhor. Mas a amargura é um inimigo tão cruel que ele nos impede de enxergar a bondade de Deus. E quando a gente não enxerga a bondade de Deus, meus irmãos, a gente tem mais dois problemas. Em primeiro lugar, a gente passa a entender que bondade de Deus é ter aquilo que eu quero. E quando eu não tenho aquilo que eu quero, Deus é mau e eu estou de mal com Ele. O que Noemi tanto queria nessa história? Marido e filhos.
Deus tira dela o que ela queria. Então ela olha para Deus e fala: tu és mau, não me deu o que eu quero, tu és mau. Em segundo lugar, quando Deus não dá o que eu quero, Ele está contra mim. Olha o que a amargura faz. A amargura faz a gente entender bondade nas coisas e faz a gente culpar a Deus pervertendo o seu caráter quando essas coisas não acontecem. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, cuidado com a amargura do coração. Cuidado. Eu sei que muitos de vocês esperam coisas há anos. Eu sei disso. Não permita com que os anos escureçam seu coração. Não permitam com que vocês olhem e falem: eu não tenho o que eu quero, Deus não é justo, Deus não me ama, Deus está contra mim. Cuidado com a amargura do coração, pois a amargura nos leva a um estado de insatisfação, a amargura nos leva a corromper quem Deus é e nos transformar em inimigos do Todo-Poderoso. E dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em outras palavras, dura coisa é dar murros em ponta de faca. Ainda quero ressaltar que o caminho de volta é mais difícil do que os primeiros passos. Como é duro o regresso do filho pródigo. Como é duro o regresso de Noemi. Como é difícil voltar. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Cuidado com os caminhos que vocês escolhem. Podem ser caminhos que vos levem a lugar algum. E uma vez entrando no caminho para lugar nenhum, voltar é uma das coisas mais difíceis de se realizar. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também não pode tacar tanta pedra em Noemi, porque arrepender-se não é nada divertido. Arrepender-se é uma das coisas mais difíceis da vida humana. Arrepender não é só se humilhar, admitir a culpa. Arrepender é se livrar de milhares de anos de pecados que a raça humana tem cometido. Se arrepender é se aniquilar, aniquilar a história, aniquilar o passado e morrer. A grande brincadeira que C.S. Lewis conseguiu ver e nos diz é que só uma pessoa má precisa se arrepender, mas só uma pessoa boa consegue se arrepender de fato. Quanto pior você for, mais você precisa de arrependimento e menos conseguirá se arrepender sozinho. É isso que nós estamos vendo. Noemi não consegue. Está tão dura, está tão amarga, está tão escura, que ela não consegue mais se arrepender. Que ela não consegue mais agir em direção a Deus. Mas o que Deus reserva para essa história? 3 mulheres, 2 destinos. Orfa foi para Moabe, Ruth e Noemi foram para Israel. E Deus? O que Deus reserva para essa história? Bom, Deus reserva uma chegada maravilhosa. Versículo de número 19 diz que elas se foram e chegaram em Belém. E quando elas chegaram em Belém, a cidade toda se comoveu. Imagine, irmãos, o que está acontecendo aqui. Os habitantes de Belém estão correndo pelas ruas, estão exclamando as boas novas. Chegaram, aquelas que haviam se perdido voltaram. As mulheres entusiasmadas perguntavam: és tu, Noemi, que foste embora há tantos anos? A mesma Noemi que cresceu com a gente, a mesma Noemi que estava conosco, a mesma Noemi que casou com Elimeleque, nós vimos o casamento dela. É você, Noemi. É você, Noemi, que voltou para nós depois de tantos anos.
Note que Deus reserva algo diferente a que ele reservou para o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, qual é a atitude do seu irmão que ficou? Este aí, miserável, foi embora. Não receba de volta. Mas aqui, Deus prepara uma grande chegada. Deus prepara uma grande festa. E no versículo de número 22, isso fica tão claro. Olha comigo o versículo de número 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Chegaram na colheita. Chegaram quando tinha fartura de pão. Chegaram quando tudo estava bem. A despeito das circunstâncias, a despeito dos sentimentos, da amargura de Noemi, quando elas chegam em Belém, tem festa. E essa festa, ela inaugura um novo capítulo na história das duas mulheres. A providência carrancuda de Deus vai mostrar o sorriso da graça quando elas chegam na cidade. A pobreza vai embora e no lugar da pobreza, riqueza, fartura e abundância. Deus trouxe essas mulheres de Moabe com muito sofrimento. Mas ao mesmo tempo, Deus estava pronto para escrever uma das mais belas histórias de toda a Escritura. A nora estrangeira não está sendo rejeitada. A nora moabita, sem filhos e sem marido, será melhor mãe do que a mãe de 7 filhos. E a história é tão fabulosa nesse sentido, que Rute, a moabita, será mãe de um menino. E esse menino não será ninguém mais, ninguém menos do que o grande, ou do que o avô do grande rei Davi. E estará essa mulher na linha dos ancestrais do Messias. Qual é o destino de Orfa? O que nós temos é o silêncio das páginas vazias. Qual é o destino de Rute? Entrar na linhagem do Salvador. E qual é o destino de Noemi? Não ter mais amargura, voltar a sorrir e voltar a festejar. Eu concluo meu sermão com as seguintes palavras. Noemi estava amargurada. Ela acreditava em Deus, é verdade, ela acreditava que Deus estava no controle de todas as coisas, ela acreditava que Deus era o Todo-Poderoso. Mas a sua amargura fez com que ela pensasse que Deus estava contra ela. Ela olhou para Deus como seu inimigo e deixou de enxergar Deus como seu consolo e refúgio na hora da angústia. Ela pensou que Deus trabalhava contra ela e se esqueceu que Deus ainda trabalha enquanto nós dormimos. É possível, meus irmãos, que você tenha levado uma vida difícil, e é bem possível que Deus tenha te levado para caminhos difíceis. É bem possível que você tenha tido perdas enormes, um sofrimento avassalador. Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a fé. É possível que tragédias como essa estejam acometendo a sua vida, mas não pode ser possível que você saia daqui nesta manhã sem trazer à memória que quando tudo parecia perdido, quando tudo estava sem sentido, Deus passou a escrever uma nova história. Você não pode tirar isso de diante dos seus olhos. Essa família que sofria estava sendo levantada para ser a família precursora do Messias. Quando você não puder explicar o que Deus está fazendo na sua vida, quando você não puder entender o que Deus está realizando, não se esqueça que Ele te ama.
Não se esqueça que Ele trabalha para a sua felicidade. E não se esqueça que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser que esse sofrimento seja apenas Deus esvaziando as suas mãos de coisas que não prestam, para encher as suas mãos de algo muito melhor, sem a miséria, sem Moabe, sem inimigos. Pode ser que Deus está esvaziando a sua história para te trazer de volta para a terra da promessa. Se Noemi tivesse ficado lá em Moabe, farta, ela estaria perdida para sempre. Mas ao retornar para Belém, ela entra na história definitivamente. Ruth pariu o avô de Davi. Devemos perceber, meus irmãos, que tanto Ruth como o próprio Cristo são sinais da graça de Deus por nós e em nós. A vida de Ruth, de alguma forma, coloca a vida de Noemi no eixo. E a morte de Cristo, de todas as formas, nos coloca nos trilhos para sempre. Nós não temos uma nora para nos salvar. Nós temos um grande Deus que nos amou, que morreu em nosso lugar e que está pronto para nos encaminhar para uma nova vida. E quando Jesus fizer isso, e Ele pode fazer isso nesta manhã, não significa que você não vai cometer erros. Sim, você vai cometer erros e muitos erros. Contudo, é o próprio Deus que se encarrega de te trazer de volta todas as vezes que você se perder. É o próprio Deus que se encarrega de te buscar lá fora e te trazer para uma nova chance. E talvez aí você comece a perceber que a principal razão pela qual você está aqui é conhecer a Deus. A principal razão porque Ele te chamou é porque Ele quer se apresentar a você como Ele é. E no dia que você conhecer a Deus, como de fato Ele é, todos os problemas da vida, morte de marido, morte de filhos, perca de bens, ou qualquer outro problema, passam a ter o seu devido lugar. Isto é, apenas uma vírgula numa grande história em que a graça triunfa sobre as trevas, em que o amor vence o ódio, em que a vida vence a morte, em que Deus vence o pecado e o pecador. Talvez aí você perceba que as noites escuras da sua alma nada mais são do que uma parte emocionante da história da salvação que Deus está imprimindo em você. Que Deus os abençoe. Que essas coisas fiquem gravadas na nossa mente. Que essas coisas fiquem gravadas na nossa alma. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Acabamos de ver 3 mulheres. Também vimos 2 destinos. Mas o que nós queremos de fato ver é o Senhor. Queremos ver o Senhor na sua glória, na sua majestade, na sua bondade. Queremos ver o amor de Deus vencendo o ódio do maligno. Queremos ver a graça triunfando sobre o pecado. Queremos ver Cristo, não mais dependurado, mas glorioso, triunfal, por nós e em nós. Não queremos mais prestar tanta atenção à tensão do sofrimento.
Não queremos mais ficar com os olhos fixos na noite escura, ao invés de, pela fé, enxergarmos o novo amanhecer. Queremos ver o sol da justiça voltar a brilhar. Mais importante do que conhecer as 3 mulheres, mais importante do que conhecer os 2 destinos, Moabe e Israel, a salvação ou a perdição, mais importante do que tudo isso é conhecer o Senhor. E por isso, o nosso culto começou com: prossigamos em conhecer o Senhor, pois a sua vinda não tarda. Será como a chuva extemporânea, como a chuva que cai fora de hora. E quando o Senhor vier, enfim, toda a terra será regada. O que nós queremos é, nesse dia, olharmos para Deus e dizermos: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, e ouvirmos do Senhor: vinde a mim, pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Atenda esse pedido, Deus, e nos faça te conhecer mais e mais. Essa é a oração que nós fazemos, e a fazemos em nome de Jesus.